E eu gostaria já, antes de tudo, que vocês fechassem os vossos olhos, que vocês orassem por mim nesse momento, para que Deus e o Espírito Santo dele possa revelar aquilo que ele quer, tudo aquilo que os céus têm programado para essa noite, tudo aquilo que os céus deseja emanar nessa noite, que eu possa ser um canal, que eu possa ser um instrumento dele, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora. Eu peço, Senhor, Espírito Santo, meu amigo, não me deixe te atrapalhar, mas eu estou hoje debaixo do seu senhorio, estou debaixo da sua autoridade, estou debaixo da sua unção. Estou aqui, Pai, para falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração, em meu espírito. Estou aqui, Senhor Jesus, para trazer os céus na terra, para estabelecer o seu trono, o seu governo neste lugar. Pai, não me deixe, Senhor Jesus, por um minuto sequer, por uma vírgula sequer, trazer algo do meu eu, mas que o Espírito Santo de Deus tome a minha boca, tome a minha vida e faça todas as coisas neste lugar. Eu repreendo agora todo e qualquer tipo de obra de magia negra, de macumbaria, feitiçaria, bruxaria. Todo o poder das trevas não tem espaço, legalidade contra mim, contra este altar, contra essa igreja, porque eu sou sua e o Senhor é meu e nós somos um. E essa igreja é sua, Pai. Eu só estou aqui para ser um canal. Muito obrigada, Senhor Jesus, que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus, que assim seja, amém. Obrigada, Jesus. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, ou que está com o seu smartphone, abrisse no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, que está escrito assim: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a de Azarias a de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens na nossa cidade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos.
E ele constituiu isso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber. E lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Glórias a Deus. Daniel, por sua vez, ele faz uma escolha. Todos nós fazemos escolhas todos os dias das nossas vidas. E Daniel, ele fez uma escolha que ninguém pediu a ele, que ninguém deu essa ideia a ele. Ele simplesmente foi original e ele foi único. Ele simplesmente disse: eu não quero me contaminar com os manjares do rei. Eu não quero comer o que o rei come. Eu não quero comer dos banquetes que tem aqui na Babilônia. Eu não quero fazer parte disso. Mas ele, com toda a sabedoria, com todo entendimento e graça sobre ele fala então com o chefe dos eunucos. E é tão engraçado porque o chefe dos eunucos poderia perder a cabeça dele, né? Porque se desse errado, então ele seria o responsável por ter permitido que isso tivesse acontecido. Mas Daniel, ele era sábio. Daniel, ele era inteligente. Daniel, ele não era qualquer pessoa. E é tão engraçado que eu sempre digo que Deus chama a todos, né? Mas existem pessoas que se fazem na posição, que se colocam. Existem pessoas que dizem: eis-me aqui, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa. E é tão engraçado, porque ele pediu para que trouxesse os filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Então só aqui a gente já vê uma pré-seleção bem assim diferenciada. Mas não para por aí. Então ele pede que esses jovens fossem sem defeito, de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, habilidosos e que ensinasse a língua dos caldeus. Você percebe que Deus sempre chama a todos, mas ele sempre pede uma exigência maior para aqueles que ele quer usar, que ele quer fazer algo extraordinário. Mas eu gosto muito de Daniel porque, apesar de toda essa pré-seleção que já era muito alta e muito grande, ele ainda consegue se superar de uma forma tão incrível. Ele ainda consegue sair da média, ele consegue sair do padrão. Eu particularmente sou apaixonada por pessoas que saem do padrão, pessoas que escolhem fazer algo a mais, algo melhor. O pastor já pregou aqui em outros momentos sobre você fazer algo a mais, sobre você sair daquela linha que todo mundo faz a mesma coisa. Eu sou apaixonada por isso. É tão engraçado porque jovens sem defeitos, isso estava falando sobre defeitos físicos, sobre incorreção, imperfeições, sobre alguma deformidade, alguma falha. Tudo bem, né? Aqui não seria todos que entrariam, mas nos próximos passos tudo começa a ficar mais palpável. Alguém apresentável, ele está falando alguém de boa aparência. E eu não quero que você de repente fale assim: ai pastor, eu não me acho bonita, eu não me acho bonito, eu acho que Deus não me deu essas habilidades, né? E na verdade você está errado, porque nós é quem nos portamos a isso. Nós é quem escolhemos
o caminho que a gente vai traçar. E aqui, a beleza é sobre você ser apresentável, é sobre você ser elegante, é sobre você ser agradável, é sobre você se apresentar com cuidado e organização. Quantas pessoas hoje dizem: ai, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa de marca, eu não tenho dinheiro para comprar, sabe, coisas boas em uma loja talvez de alto nível, de alto padrão. Quem falou para você que a gente está falando sobre dinheiro? A gente está falando sobre você se amar e sobre você saber quem é o Deus da sua vida. É sobre você saber a sua identidade. É sobre você saber de quem você é filho e filha. E Deus, Ele espera com que nós estejamos sempre fazendo as boas escolhas. Eu confesso que de um bom tempo para cá, eu mudei algumas coisas em mim, algumas vestimentas. Eu comecei a fazer algumas escolhas da mulher que eu gostaria de ser, da mulher que eu acredito que Deus espera que eu seja. É engraçado porque o pastor, ele sempre gostou de conforto. Então, ele sempre falava assim: ai, amor, posso ir de short e chinelo? Tipo, em algum lugar que a gente ia, às vezes almoçar, pra rua, resolver alguma coisa. E eu sempre deixei ele à vontade. Mas de um tempo pra cá, eu comecei a pegar mais no pé dele. Eu comecei a falar: amor, não é sobre nós sermos pastores da igreja, líderes espirituais, mas é sobre nós entendermos que nós somos filhos de Deus e que a gente precisa melhorar. E esse é um aspecto que também nós precisamos melhorar. Então não é sobre a gente entrar numa loja e descer a loja inteira e levar e gastar dinheiro. Eu estou falando sobre nós começarmos a entender que somos filhos do rei. E como filhos do rei, nós somos príncipes e princesas. E consequentemente, nós vamos nos parecer com ele em todos os aspectos. Sejam eles físicos, espirituais, sejam eles mentais. Então, eu sempre penso: quem eu quero ser? O que eu quero me tornar? O que eu posso melhorar? E então eu começo caminhando ao encontro disso. Seja o que for. E a área que for. Aqui, eles precisavam ser instruídos em sabedoria. Eles precisavam ser alguém que aprende rápido, alguém que sabe mais, alguém que tem discernimento das coisas. Alguém que não é só mais um no meio da multidão, mas alguém que se destaca. Alguém que possui extenso conhecimento de algo. Sabe, alguém que tem um nível superior no seu QI? Alguém que é expert em alguma coisa? Alguém hard, sabe? Eu sempre gosto de falar, eu sempre brinco com o pastor. Ele sempre fala que ele foi a vida inteira dele na escola, CDF, aqueles alunos que sabia tudo, que passava cola. E eu acho bonito isso, porque tem gente que já vem isso na genética. Tem gente que já nasce com isso. Mas tem gente que simplesmente estuda para que isso aconteça, para que isso venha acontecer, sabe? Faz acontecer com o seu dia a dia. O apóstolo Pedro Medina sempre está nos instruindo nas reuniões de pastores: gente, enriqueça o seu CPF, faça cursos, invista em você, invista em conhecimento, porque qualquer um pode roubar qualquer coisa de nós a qualquer momento. Mas o que nós sabemos, o que nós conhecemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que a gente se dispõe a entender mais, isso ninguém pode tirar de nós. Então nós precisamos a cada dia mais buscar conhecimento, sabedoria, buscar compreensão das coisas, ter consciência do que Deus quer de nós, do que os céus esperam de nós. Esteja sempre orando, sensível à voz do Espírito Santo, para que Ele venha te dar as pistas, te dar sinais, colocar pessoas na sua vida que vão te levar para o seu propósito. Eu gosto muito de brincar com o pastor. Eu sempre falo: você já nasceu nerd, para você é mais fácil. E é engraçado a gente falar isso, né? Porque a gente acaba jogando a responsabilidade em Deus, que foi Deus que criou todo mundo. E na verdade não. Todo mundo é capaz de aprender algo novo. Todo mundo pode se especializar em algo, melhorar alguma coisa, buscar mais. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Porque não é sobre status, sobre dinheiro, sobre você ter nascido numa família rica, sobre você ter nascido em um berço bom. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que você quer da sua vida. O que você busca?
aonde você quer chegar, o que você espera do seu amanhã. E então, tudo que eu espero do meu amanhã, eu estou me movendo hoje. Porque o amanhã, ele não acontece de repente, mas eu caminho em construção para tornar o amanhã que eu tenho dentro de mim real. Seja alguém que esteja buscando enriquecer o seu conhecimento, enriquecer o seu CPF. Não se contente com o que você tem, porque todos nós podemos melhorar algo em nossas vidas. Gente, esses jovens, eles precisavam ser habilidosos. Eu gosto muito dessa palavra, habilidade. Eu acredito que todo mundo veio de uma família diferente, uns dos outros. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma história. Mas todo mundo pode ser habilidoso em algo específico. Ou podemos ser habilidosos em várias coisas. O que é habilidoso? É ser rápido, é ser ágil, é ser ligeiro. É você ser esperto, sutil, sagaz. É você ver antes das coisas acontecerem. É você ter visão de águia. É você se comprometer a entender uma situação de longe. É às vezes você olhar um negócio e falar, pera, eu tenho certeza que isso aqui não é desse jeito. E realmente você estar certo daquilo. É alguém capaz de dar conta de algo na teoria, mas também dar conta na prática. E aqui eles precisavam saber a língua dos caldeus, que no Antigo Testamento era o antigo aramaico, né? Então, eu sempre quis estudar uma língua. Eu sempre quis estudar algo a mais. E esse ano eu comecei, tem 2, 3 meses, o espanhol. E eu estou muito feliz com isso. Confesso que poderia me encontrar velha para isso, né? Eu poderia falar, já tenho 35 anos, eu vou estudar agora. Sabe o que eu penso? Eu só tenho 35 anos, então eu vou estudar, eu vou conhecer mais. Sabe o que é você falar assim, eu tô velha para fazer uma faculdade, eu tô velha para de repente, sabe? Não, é você falar assim, o quê? Eu ainda tô nova, eu ainda tenho um caminho pela frente, eu ainda tenho todo o tempo do mundo. Sabe por quê? Jesus, ele demorou 30 anos se preparando para viver um ministério de 3 anos. Vocês têm ideia de que nunca é tarde? Nunca é tarde para a gente se especializar, nunca é tarde para a gente conhecer. E aqui eles precisavam saber sobre a língua dos caldeus. E você, está estudando alguma língua? Está estudando alguma coisa? Ou só está estudando a língua da fofoca mesmo? Está estudando a língua da murmuração? Está estudando a língua maldizente? Porque, gente, isso é muito sério. Às vezes nós olhamos a nossa direita, a nossa esquerda, e a gente tem uma língua boa para falar dos outros, para apontar o dedo, para criticar. Mas às vezes a gente não tem o mesmo esforço e a mesma disponibilidade de sentar e aprender algo, de gastar tempo aprendendo a ser melhor. O pastor sempre está a nos dizer, pessoal, vocês precisam ler ou ouvir o audiobook de como fazer amigos e influenciar pessoas. A gente trabalhou por muito tempo em marketing multinível e se eu pudesse dizer assim para vocês, o que eu mais aprendi, o que mais fez sentido para mim é saber lidar com pessoas. Porque o tempo inteiro e aonde a gente vai, a todo tempo, nós vamos lidar com pessoas. E pessoas são diferentes. Existem pessoas calmas, pessoas bravas, pessoas, sabe, sanguíneas, coléricas, fleumáticas e melancólicas. E ninguém vai ser igual. Até porque, se a gente está falando da personalidade, imagina toda a história e trajetória que cada um carrega. Marcas, traumas. Então nós precisamos aprender as coisas, estar disposto a mergulhar numa nova estação, em uma nova dimensão espiritual e também física e material. Tenham cuidado com o que vocês dizem, cuidado com a desonra, cuidado quando você aponta o seu dedo para o seu irmão, porque tem 3 apontados para você. E talvez você não seja nem referência para falar do outro. Então nós precisamos nos dias de hoje ter muito cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, para nós não nos excedermos, para nós não pecarmos e não julgarmos o outro.
Cuidado com a língua doble. Sabe uma pessoa que ela encontra essa daqui e ela fala um negócio. Aí ela encontra essa daqui e ela já fala outro negócio. Sabe pessoas complicadas que fazem rolo, que fazem contenda, que trazem assim desgraça. Gente, desgraça não é um palavrão, tá? Desgraça é você ser destituído da graça de Deus. Pessoas que fazem confusão, fazem briga. Tem gente que eu nunca vi igual. Aonde ela tá, ela arruma um problema. Gente, eu como pastora, vocês não têm ideia de como tem gente assim, problemática. E não é porque, ai pastora, você prefere fulano A ou fulano B. Não, tem gente que é problemático aonde tiver. Se tiver no... Vai para balneário, dá problema. Vai para uma excursão, um negócio, dá problema. Tá aqui na igreja, dá problema. Meu Deus! Nós precisamos melhorar urgentemente. E Daniel, ele não quis se contaminar. Ele não quis viver uma vida igual a do rei. Ele não quis comer dos manjares, das delícias do rei. Eu acho tão bonito porque ele decidiu abrir mão de algo que muita gente se estapearia para ter. Sabe assim, ó, eu conheço pessoas, nossa, que chutaria pessoas, que pisaria em pessoas, que queria muito estar nessa posição que Daniel ia estar. Que talvez mataria pessoas para estar nesse lugar. Mas Daniel, ele não tinha esse coração. O coração de Daniel era puro, ele era santo. O coração de Daniel não queria o que era do outro. Ele decidiu. Não foi ninguém que pediu isso a ele, gente. Isso partiu dele. Olha que coisa bonita. Eu não quero isso daqui para a minha vida. E então ele pede a permissão para o chefe dos eunucos. E ele, mesmo com medo, ele acaba se arriscando e faz esse teste por esses 10 dias. E por incrível que pareça, eles ficam mais bonitos, mais apresentáveis. Eles ficam com uma beleza espiritual. Eles ficam iluminados. Algo diferente é inserido neles naquele momento. E isso, gente, nada mais é do que renúncia. Ele estava escolhendo renunciar a algo. Às vezes nós precisamos renunciar a algo. E às vezes Deus vai nos pedir para obedecer a algo. Nesse caso de Daniel, ele estava renunciando. Ele mesmo, dando um passo de fé, um passo além. Ele rompe o medo de se arriscar. Ele vai além. Daniel, ele era cheio de graça e da misericórdia de Deus. Ele entra numa nova dimensão espiritual através dessa escolha e dessa renúncia. E é tão engraçado porque Daniel tinha seus amigos como presentes de Deus. Daniel e os 3. Daniel, ele leva os seus amigos com ele, porque você precisa entender que Deus usa pessoas para nos inserir ao nosso propósito. E Daniel aqui, ele era líder dos seus amigos. Os seus amigos confiavam no que Daniel falava. Daniel era alguém de referência. Daniel era alguém que eles podiam confiar. E quando Daniel dá esse passo, eles, mais do que depressa, eles vão junto. É como se eles dissessem: Daniel, estamos aqui contigo. Nós vamos também não nos contaminar com as iguarias do rei. A gente também vai estar com você nessa. Seja pessoas que sejam um presente quando alguém se conecta com você. Seja alguém que quando alguém se conecta com você, pela presença de Deus que está dentro de você, automaticamente você conecta essa pessoa ao propósito dela. Seja pessoas que são presentes de Deus realmente nessa terra. Aqui, Daniel, ele estava influenciando seus amigos. Você geralmente costuma influenciar ou você é influenciado? E quando você influencia com o bem ou com o mal? Aonde você está levando seus amigos? Aonde você está indo e ainda levando mais gente? Eu lembro que quando eu era de outro ministério, eu era jovenzinha, eu tinha por volta de uns 12, 13 anos, e eu fazia parte do ministério de dança lá nessa igreja. E eu lembro que o meu líder, ele sempre brigava muito comigo. Todas as vezes que dava algum problema, que a gente estava conversando, ele chamava a minha atenção.
Parecia pessoal, mas não era. Era Deus me treinando. Era Deus me moldando. E eu lembro até hoje, teve um dia que ele fez assim, ó: você não se contenta em ir pro buraco, você ainda quer levar o resto junto. E aí eu achei, meu Deus, que audácia é isso? Quem que eu tô levando pro buraco? Mas é porque eu tinha feito, acho que uma escolha naquele dia, e algumas pessoas quiseram ir comigo. Então você entende que todos nós influenciamos em todo tempo, só que nós precisamos prestar atenção. Quem nós estamos influenciando? Para onde nós estamos influenciando? Aonde nós estamos carregando essas pessoas? Porque quando nós entendemos e temos o peso espiritual, sabemos ao que Deus nos confiou, é de extrema responsabilidade nós sabermos para onde estamos levando as pessoas. Isso não é um chamado só pastoral. Isso não é uma responsabilidade só de Deus, muito menos só do pastor. Isso é uma responsabilidade individual e coletiva de todos. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Para isso eu quero ler um texto que fala sobre influência, que está lá em Provérbios 27, versículo 9. Só que eu quero que vocês coloquem na versão NVT. Diz assim: o conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Eu quero também que vocês coloquem na versão NTLH. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Gente, tenham amigos que são amigos de Deus. Tenha ao seu lado pessoas que são amigas do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque com toda certeza, essas pessoas vão te conectar ao seu propósito e à sua missão. E Deus poderá confiar a você e a elas coisas incríveis, extraordinárias, coisas inefáveis, coisas que não somos lícitos nem de pensar ou falar, coisas que só nasceram no coração do nosso Deus. Quem são os seus amigos? Quem você chama de amigo? Quem você confia segredos do seu coração? Para quem você pede ajuda quando está tudo caindo na sua cabeça? Para quem você fala de coisas íntimas, de coisas que talvez não era para ser falado? Para quem que você divide coisas do seu coração? Talvez você está falando coisas com pessoas que têm inveja de você, que gostariam de ter a sua vida. Às vezes você está falando algo e a pessoa está ali, ó, com uma maldade no coração. Cuidado. Nem todos que nos chamam de amigos realmente têm intenções boas conosco. Mas escolha pessoas que são amigas do nosso amável Espírito Santo. Sabe, faça um propósito de 10 dias. Eu não sei o que é que talvez interfere a sua vida, atrapalha você de fluir, atrapalha você de se lançar no seu chamado, no seu propósito, atrapalha você de viver o sobrenatural de Deus e a totalidade do que Ele tem. Mas eu não sei se é uma comida, uma bebida, se é um prazer, se é um vício. Mas faça um propósito com Deus. Deus, eu vou escolher uma purificação, eu vou escolher um jejum, eu vou fazer algo por 10 dias. E eu sei que a partir deste momento o Senhor vai me limpar, me curar, me santificar, me preparar para viver o meu chamado, a minha missão. Seja experimentado por Ele. Sabe, fuja das paixões desse mundo. Por incrível que pareça, esses homens escolheram comer coisas muito diferentes do que o rei comia. E eles estavam muito mais bonitos, estavam mais vistosos, estavam melhores do que os que comeram os manjares do rei. Sabe por quê? Porque essa renúncia levou eles para uma dimensão espiritual elevada. Levou eles para um propósito, para um chamamento de Deus absoluto. E por incrível que pareça, esses homens eles ganharam ainda mais conhecimento, mais inteligência em todas as letras, mais sabedoria. Eles já eram incríveis e Deus ainda confiou mais coisas a eles. Porque quando nós nos lançamos, o Espírito Santo então, Ele nos dá algo maior, algo melhor, algo que nós nem imaginávamos.
E Daniel, além de ele receber tudo isso que seus amigos também receberam, ele ainda recebe mais entendimento em visão e sonhos. Então, quando nós renunciamos a algo, quando nós jejuamos, quando a gente se abstém de algo, então é como se a gente estivesse dizendo: Deus, eu estou deixando isso para trás, eu quero uma purificação no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo de Deus, ele nos enxerga puros. O próprio Jesus começa a conceder coisas maiores em nós. Começa a nos dar responsabilidades maiores. Começa a confiar um novo nível de unção, de capacitação. Então nós entramos em uma transição espiritual. Nós entramos em um lugar muito maior em Deus. E ao fim do tempo determinado, o rei percebeu uma notória diferença entre os 4 e o restante. Em toda a matéria de sabedoria e discernimento, tudo que o rei perguntou, achou eles 10 vezes mais doutos do que os magos, astrólogos e do que todo o povo que estava lá no reino. Então, gente, eles se excederam de uma forma sobrenatural, através da renúncia. Não foi nem obediência, porque não foi Deus que impediu isso a eles, mas foi algo que partiu de Daniel e ele inspirou os seus amigos a entrarem nessa dimensão com ele. Então seja uma pessoa inspiradora, alguém que as pessoas olham para você e elas falam: meu Deus, o que essa pessoa tem? Eu quero estar perto dessa pessoa, eu quero aprender com essa pessoa. Vocês precisam entender que todo sacrifício que a gente faz a Deus, Ele sempre nos honra. E Ele nunca fica devendo nada a ninguém. Às vezes você pode achar que é perca, mas com Deus é ganho. Sempre será assim. Ele é o mais interessado em nos ver sendo transformados por Ele. Ele é a pessoa que mais espera ver a totalidade que Ele quer cumprir dentro de nós. Então, no começo desse ano eu recebi uma revelação de uma pessoa aqui do ministério. E essa pessoa me disse: pastora, esse ano Deus vai esmagar as suas vontades. E vocês não têm ideia de como isso é real. Deus tem esmagado as minhas vontades. Só que eu tenho algo para te falar. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu nunca fui tão plena, tão convicta de que eu estou no caminho certo. Eu nunca tive tanta conexão com Ele. Eu nunca tive tanto relacionamento com Ele. Eu nunca estive tão perto dEle. E então eu entendo que quando eu não tenho medo dele esmagar as minhas vontades, então Ele pode me confiar em níveis maiores. Ele pode me confiar mais da presença dEle, mais da unção dEle, mais do Espírito Santo dEle que queima dentro de mim. Deixa Ele fazer o que é necessário na sua vida, porque você só precisa confiar, acreditar que Ele é quem sabe mais do que nós. Ele é o que conhece o nosso passado, o nosso presente, e Ele já sabe do nosso futuro que nem aconteceu. Então, entenda, Ele sempre vai ter o melhor para nós. E a vontade dEle sempre vai ser maior e melhor que a nossa. Sempre, em todas as coisas. Entre no plano dEle, viva cada dia a vida que Ele separou para você. Por muito tempo eu fugi do meu chamado, do propósito que Ele tinha. Eu tentei me esconder, eu tentei viver dissolutamente. E eu só perdi tempo, porque eu sou dEle. E ponto final. Hoje, se eu tentar desviar, eu nem presto para isso. E que bom que eu não presto para isso. Glórias a Deus por isso. Ele me pegou para Ele. Eu sou o dEle. E o meu sonho de consumo é ser como Enoque, que andava com Ele, que foi levado com Ele. Eu quero ler algo que está no capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei?
Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Sabe o que eu acho bonito? Que Daniel foi aquele que inspirou seus amigos. Só que os seus amigos foi tanto quanto Daniel foi. Eles entraram em uma dimensão tão profunda que eles olharam para o Nabucodonosor e eles disseram assim: eu nem vou te responder isso. É como se eles falassem assim: ó, você está de brincadeira com a minha cara, né? É lógico que eu não vou fazer isso que você está me dizendo. É lógico que eu não vou me render à sua vontade. Sabe, se eu pudesse por um minuto sequer imaginar a cara de deboche que eles fizeram, claro que não. Não, eu não vou nem te responder o que você está me perguntando. Porque assim, eu só tenho um Deus, eu só tenho um Senhor. E é a Ele que eu rendo, que eu me prostro, que eu rendo a minha adoração, que eu rendo os meus dias, que eu rendo tudo. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava se aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Por que ele escolheu os mais poderosos ali do exército dele? Porque lá no fundo ele sabia quem era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei se ele tinha medo que eles fugissem, que eles tentassem lutar, mas ele não pegou qualquer um. Sabe, é como se a gente estivesse falando de patentes espirituais. Era como se fosse de igual para igual. Só que o nosso Deus, quando nós temos patentes elevadas, espiritualmente dizendo, quem está do lado de Deus sempre vai estar com a patente maior. Versículo 20. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem eles. 21. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que é você tá talvez arrastando eles, você está levando eles, e a hora que você chega perto, eles foram consumidos instantaneamente. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em Deus, ai daquele que tentar te tocar, ai daquele que tentar se levantar contra você, ai é uma palavra que expressa dor. Ai é uma palavra que expressa medo. Ai é uma palavra que a gente pensa. Versículo 23. E se o louvor quiser subir, já pode subir. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados?
Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eles foram colocados naquele lugar, atados. E então, é como se eles vissem 4 homens passeando, dançando e se locomovendo normalmente. E a expressão que ele usa é que o 4 homem, ele era semelhante ao Filho do Homem. Ele não era só semelhante, ele era o Filho do Homem. Sabe por quê? Porque quando nós somos lançados no fogo, quando é Deus que nos lança no fogo, Ele sempre estará conosco. Ele nunca vai nos deixar só. Ele nunca vai nos abandonar. Em Malaquias, eu não lembro agora exatamente o versículo, diz que o fundidor de prata, ele fica ali, fundindo a prata no fogo. E é tão engraçado que ele só sabe que a prata está pronta para ser tirada do fogo quando ele consegue se ver nela, quando ela reflete o próprio rosto dele. É quando as imperfeições, as impurezas, elas foram consumidas pelo fogo. Se você talvez está passando por um fogo e você não entende o processo, você não consegue entender por que está doendo tanto, por que está tão difícil, eu tenho algo para te dizer. O Senhor está te purificando. O Senhor está te livrando de você mesmo. Ele está te preparando para um propósito maior. Quando nós somos colocados no fogo por Ele, Ele fica do nosso lado. Ele está lá. Ele está te vendo. Ele está segurando as suas mãos. Você não está sozinho. Versículo 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas se mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. O mesmo rei que manda lançar eles na fornalha é o rei que vê que o seu Deus, que o Deus daqueles 3 moços era o Deus verdadeiro. Ele dá ordem para jogar eles na fornalha, e ele é o que dá ordem para tirar eles, porque ele entende que existe um rei maior, que existe um Deus maior, que existe uma autoridade maior. E então, quando ele pede para eles saírem, então é como se ele se redimisse, ele pedisse desculpas, ele pedisse perdão, ele dissesse: você estava certo, eu estava errado. A partir desse momento, ninguém mais mexe com vocês. Ele faz um decreto para defender esses 3 moços. Sabe o que eu entendo? Que quando nós escolhemos o Senhor, não há nada nessa terra que nos faz perder. Não há nada nessa vida que faz com que a gente
Fique para trás. Tem amigos de propósitos que te levam para mais perto de Deus. Seja alguém separado. Não se contamine. Não o venda, não o troque por nada. O Espírito Santo é aquele que habita dentro de nós e nos ensina todas as coisas. Se você ainda não tem o Espírito Santo, eu oro para que você busque Ele com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua capacidade, com tudo que você tem. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sabe por que o fogo ardente não consumiu aqueles homens? Porque eles estavam incendiados por um fogo muito maior. Um fogo do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que os livrou. Não teve mão humana naquele lugar. Não teve intervenção humana, senão divina, senão o próprio Deus que estava ali com eles. O quarto homem, o Filho de Deus, Ele nunca te deixará quando você escolhe viver com Ele, por Ele, para Ele. Eu já percorri inúmeros lugares, eu já passei por muita coisa. Mas se eu tenho uma plena convicção dentro de mim, é de que eu não vivo sem o Espírito Santo de Deus. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder Ele. Eu posso perder qualquer coisa nessa terra, seja ela física, seja ela espiritual, seja pessoas, seja posições, lugares, qualquer coisa. Mas se existe um temor dentro de mim que não quer por nada nessa terra perder o amado e precioso Espírito Santo, então eu sei que é Deus quem me guarda, é Deus quem cuida de mim. Em 2022, em uma das reuniões apostólicas do apóstolo Pedro Medina, em abril de 2022, eu estava em um lugar com eles, em Campinas, eu e o meu esposo. Foi o ano que eu conheci a apóstola Flávia. E estava acontecendo, nós saímos daqui até de cabeça quente para ir para lá. Eu lembro que a gente quase nem foi. E no caminho eu e o pastor fomos conversando sobre alguns rumores de algumas coisas que estavam talvez acontecendo, a gente não tinha certeza. Eu lembro que nós fomos com a cabeça a um turbilhão. E quando nós chegamos lá, nós conhecemos a apóstola Flávia, e eu lembro que ela virou para nós e ela disse assim: eu vejo vocês dentro de uma fornalha, mas o quarto homem está lá. E quando nós voltamos para Taquaritinga, nós chegamos à noite, 7 horas da manhã, tinha alguém na minha casa, confirmando que realmente tudo aquilo era real, e a gente ia precisar lidar com aquilo. Eu lembro que o que me mantinha em pé, e o que me mantinha a convicção de que tudo ia dar certo, quando os meus olhos choravam e quando talvez uma incerteza tentava me abraçar, eu dizia: o quarto homem está lá, o quarto homem está lá, o quarto homem está lá. E então foi o quarto homem que nos deu estratégias e força para vencer e superar tudo aquilo. Nos deu graça, sabedoria, entendimento e conhecimento para lidar com aquilo. Você precisa entender que haverá situações na sua vida que, se você não tiver a graça de Deus sobre a sua vida, o seu entendimento humano, ele não dará conta. Você precisa ter algo a mais do que o seu entendimento humano. Eu não sou contra você ter entendimento humano, eu falei disso aqui anteriormente. Mas não basta só o seu conhecimento humano. É necessário ter algo espiritual, é necessário ter uma ajuda divina, é necessário ter uma intervenção dos céus, é necessário ter o Espírito Santo dentro de você, porque é Ele que vai te dizer
Suporta mais um pouco, porque está prestes a acabar. Suporta mais um pouquinho, porque eu vou mudar o quadro da sua história, porque eu vou mudar a sua vida. Suporta mais um pouquinho, porque isso aqui vai ser testemunho para que outras pessoas um dia também acreditem que é possível. Eu conheço pessoas que passaram momentos terríveis, mas elas foram transformadas através disso. Elas foram então transformadas pelo Espírito Santo, e hoje a vida delas são testemunho para a edificação da fé de outros. Entenda uma coisa: a dor que você está passando, o fogo que você está passando, não é em vão, não é à toa. Existe um propósito maior, existe algo dos céus. Deus não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus, Ele é Deus. Ele pode ir para a religião que você quiser, você pode conhecer o Deus que você quiser. Ele vai ser o maior de todos. Ele é o que voltará e levará a sua igreja preparada, redimida, santificada. É Ele, não é outro Deus, outro Senhor. E aqui o próprio Nabucodonosor, ele teve que admitir que ele estava errado. Ele teve que admitir que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus verdadeiro, era o Rei, era o Senhor dos Senhores. Fica de pé, pelo amor de Deus, fica de pé, fica de pé. O fogo te purificará, o fogo te limpará. Ele tirará de você todas as suas impurezas, todas as suas imperfeições. Ele tirará de você o seu achismo, a sua incapacidade. Ele tirará de você as marcas, as feridas, as dores, os traumas. E então você olhará um dia e você só verá a cicatriz, porque a cicatriz estará lá para sempre. Sabe para quê? Para te mostrar, para te lembrar quem você foi, quem você era e de onde Ele te tirou, e a transformação que Ele fez na sua vida. A cicatriz serve para você mostrar para as pessoas: eu passei por algo, eu passei pelo processo, a minha cicatriz é real. Jesus Cristo, Ele tinha buracos em suas mãos, e então Ele pôde mostrar para Tomé e para os seus discípulos: ei, eu estava lá, eu fui crucificado, eu fui morto, eu fui esbofeteado, eu sangrei, eu morri, mas eu ressuscitei. Eu ressuscitei. Ele é o Cristo ressurreto. Ele é o Rei da sua vida. Ele não perdeu o controle de nada. Pelo amor de Deus. Quando o desespero bate na sua porta, como é que você reage? Como é que você se revela? Quando o temor bate na sua porta, será que você está dizendo: eu acho que eu estou com Deus errado, eu acho que eu estou com um Deus impotente que não sabe fazer nada? Ele não perdeu o controle. É Ele, é por Ele e é para Ele todas as coisas. Deixa Ele te consumir, deixa Ele te tocar, deixa Ele te purificar hoje. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor no meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é Ele
esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu e Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Mesmo diante das pressões e da morte, nós seremos fiéis, Jesus, porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é aquele que nos prova para nos aprovar, para nos aperfeiçoar. O Senhor é aquele que rasga a ferida, e o Senhor é aquele que fecha a ferida. O Senhor é aquele que faz tudo em todos. O Senhor é o Senhor e não é ninguém além de ti, Jesus. Por isso eu não darei descanso aos meus olhos, não darei descanso às minhas pálpebras, até que o seu reino seja estabelecido nessa terra, até que o governo dos céus esteja dominando esse terreno. Pai, em nome de Jesus, não nos renderemos, não me prostrarei a outros reis, a outros senhores, não me contaminarei com os manjares desse mundo, com os chamariz desse mundo, porque eu escolho a melhor parte, a boa parte. Eu escolho a sua presença, eu escolho o Senhor Espírito Santo, eu escolho estar de mãos dadas contigo, e eu não solto por nada, eu não solto por ninguém. Ninguém pode me roubar de ti, nada pode me separar de ti, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem os príncipes das trevas, nem as hostes espirituais da maldade. Nada, nada pode me separar do seu amor, Jesus. O Senhor é tudo o que nós precisamos. E se o Senhor está mandando fogo em nós, para que sejamos provados e aperfeiçoados, nós obedecemos. Nós aceitamos passar pelo fogo, e nós queremos que sairemos de lá aprovados pelo Senhor. E enfim entraremos em uma nova dimensão espiritual, e o Senhor nos dará aptidão para juntos dominarmos esse mundo pelo nome de Jesus, para juntos revolucionarmos essa nação, para juntos trazermos um avivamento que ativará os céus nessa terra. Obrigada, Jesus. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por estar lá de mãos dadas conosco na prova. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por estar dentro de nós, por não deixar com que a chama se apague. Obrigada, Espírito Santo, meu amigo, meu consolador, meu Senhor. Tu tens a chave de tudo em mim, e o Senhor tem livre acesso para entrar em todos os cômodos, em todas as áreas. Continuamente sobre o altar e não se apagará.
fiéis, Jesus. Nós não correremos do seu fogo, mas nós correremos ao encontro dele, porque nós sabemos que seremos purificados, limpos, libertos, e o Senhor fará tudo o que é necessário. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar conosco todos os dias das nossas vidas, por não desistir de nós e por nos aperfeiçoar, porque o Senhor nos aperfeiçoa para ti, o Senhor nos aperfeiçoa para o seu reino, e nós estamos disponíveis ao Senhor todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor venha. Aleluias.